Então nós temos estudado o livro Você é Aquilo que Ama, do James Smith, e até agora, nós trabalhamos o primeiro capítulo apenas, que é o capítulo exatamente Você é Aquilo que Ama, tá? Tentando estabelecer aí os fundamentos para a nossa conversa daqui para frente, que tende a ser mais prática. Agora a gente estava estabelecendo a teoria de como as coisas funcionam, né? Nós somos aquilo que nós amamos, o poder espiritual do hábito, a ideia de que o nosso coração é essa bússola que nos move em direção a um fim, a um objetivo, que nós somos aquilo que nós amamos e, portanto, a gente deve se preocupar com os ritos, liturgias formativas dos nossos amores, né? Tudo isso nós já vimos. E agora, essa aula, começamos o capítulo 2, que se o primeiro é Você é Aquilo que Ama, o capítulo 2 é Você pode não amar aquilo que você acredita que ama. Né? Então ele está mostrando aí a importância de a gente aprender a fazer uma leitura das nossas liturgias seculares, ou seja, dos hábitos, ritmos e liturgias que promovem amores do nosso coração, sem que ao menos nós percebamos isso. E essa aula, praticamente, a gente vai trabalhar a importância de a gente perceber quais são essas liturgias, né? De como isso é importante, a gente ter essa visão mais aguçada de como essas coisas funcionam em nós. E principalmente essa aula, a gente vai ver o quanto isso é dramático até. Tá bom? A gente vai chegar lá. Então, a aula de hoje, você pode não amar aquilo que acredita que ama. E ele começa a falar, então, que existem nos nossos corações desejos mais profundos do que aqueles que nós estamos ou prontos a admitir, ou até mesmo prontos a enxergar. Tá? Existem amores mais profundos. E ele diz, olha, é óbvio, se eu chegar para um cristão e perguntar para ele o que é aquilo que ele ama, o que realmente ele deseja, o que é aquilo que o seu coração mais anseia, muito provavelmente o cristão vai dizer que é Deus. Aí ele não vai estar necessariamente mentindo se ele falar que é Deus. Tá? Ele pode, inclusive, declarar que é Deus como uma expressão da sua convicção intelectual. Ele sabe, porque ele já leu nas Escrituras, porque ele já ouviu várias e várias vezes, que a primeira pessoa a quem ele deve amar é Deus. Então ele sabe disso. E ele até se comprometeu intelectualmente com essa verdade. Só que o que o autor está tentando defender é que não necessariamente e não com frequência nós amamos de verdade, com o fundo do nosso coração, aquilo que nós dizemos amar. Ele diz, você tem confiança de que o que pensa amar se alinha de fato com os seus desejos mais profundos? Será que, e aqui não está no livro, mas eu fiquei pensando, será que um vídeo do seu dia, será que se alguém ficasse filmando a sua semana, por exemplo, o que você faz em cada momento do seu dia, cada hábito, cada liturgia, cada modo com que você faz as coisas, será que se alguém fizesse esse vídeo dessa uma semana da sua vida e colocasse num telão e depois pedisse para todo mundo que assistiu escrever diante desse vídeo, dessa semana dessa pessoa, o que ela mais deseja? Olha que exercício interessante. Será que essas pessoas assistindo um vídeo da sua semana iriam escrever que aquilo que você mais deseja é o que de fato você diz que mais deseja? Será que as pessoas diriam que era Deus o objeto maior do seu amor, do seu interesse, do seu desejo ao assistir um vídeo da sua semana? Essa é a pergunta importante, porque a gente está acostumado a dizer que sim, que é Deus o que nós mais amamos. Mas na prática, talvez cada um de nós tremeria ao imaginar um vídeo da nossa semana sendo exposto, porque isso colocaria em xeque essa impressão que nós temos de que o que nós amamos de fato em primeiro lugar e o que o nosso coração mais deseja de fato seja Deus. Algumas vezes o homem não deseja fazer aquilo que pensa querer fazer.
Aí, até nesse capítulo ele conta da história de um filme, né? De um cara que passa o filme desejando uma amiga da escola da filha, do filho, não lembro. E aí ele passa o filme com aquela paixão, aquele desejo reprimido daquela pessoa, tal, e aí chega no final do filme, ele está ali perto de ter um relacionamento com aquela pessoa, e ele percebe a situação. E ele percebe de uma hora para outra o que ele estava desejando o tempo todo não era de fato o que ele desejava. E muitas vezes o nosso coração, ele pensa, ou a gente pensa que o nosso coração deseja uma coisa que na verdade ele não deseja realmente, ou não é aquilo que o que a gente pensa que nós realmente queremos da vida. Então, seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta em seus hábitos e na sua vida cotidiana. E aí, por isso que eu falei, a gente pode dizer que ama Deus em primeiro lugar, mas se a gente fizer um vídeo da nossa semana, de cada hábito, comportamento, liturgia, ritmo de vida, pode ser que esses hábitos demonstrem que aquilo que nós mais amamos de fato não é Deus. Por exemplo, a gente pode dizer muito aquilo que a gente acredita sobre oração na Bíblia. É só para dar um exemplo. Pode falar, não, porque oração é muito sagrada, é especial, eu me sinto muito bem, é uma coisa que eu preciso, eu demonstro a minha dependência de Deus, Deus é glorificado na minha oração, eu sei que Deus faz coisas por meio da oração. Então a gente pode falar, né, a gente pode demonstrar uma teologia da oração belíssima. Mas se no vídeo da nossa semana nós não formos pegos orando com a frequência com que a nossa teologia exige, ou exigiria a partir dos benefícios que temos na oração, então quer dizer que nós não amamos aquilo que dizemos amar. Os nossos hábitos e liturgias semanais demonstram que de fato nós amamos. Mesmo que a gente esteja dizendo uma coisa, mas as práticas e liturgias da semana, do dia a dia, demonstram uma outra coisa. O nosso desejo mais profundo, antes de ser meramente demonstrado por meio da fala, ele é demonstrado por meio dos nossos hábitos e da nossa vida cotidiana. Se uma esposa diz para o marido, ou o marido diz para a esposa que o ama ou a ama, em palavras apenas, mas todos os seus comportamentos durante o dia ou na semana demonstram o contrário, essa esposa ou esse marido não se sentirão amados, mesmo que o outro esteja dizendo verbalmente isso. Então, isso ocorre porque a nossa ação, ou seja, aquilo que nós fazemos, brota dos nossos amores, os quais, por sua vez, são hábitos que adquirimos por meio de práticas e por meio de liturgias que estamos imersos. Então, aquilo que nós fazemos brota dos nossos amores. E aquilo que nós amamos brota, por sua vez, das práticas, dos ritmos do cotidiano, daquilo que a gente faz todos os dias. Isso significa, então, que a formação dos nossos amores e dos nossos desejos pode, e na verdade não pode, está ocorrendo inconscientemente. Os nossos amores estão sendo formados a cada momento sem que nós percebamos isso, sem que nós nos demos conta disso. Posso estar aprendendo a amar um telos, né, um objetivo de vida, uma visão do que é a boa vida, uma visão de reino de Deus. Eu posso estar aprendendo a amar uma visão como essa, sem eu ter consciência de que estou em uma sala de aula aprendendo. Porque a gente já falou que isso não acontece somente ou maiormente por meio da via da razão, ou da transmissão de informação. Mas a nossa vida, então, está sendo governada por aquilo que nós, muitas vezes, nem temos consciência, olha a importância do que a gente está trabalhando aqui. A nossa vida está sendo governada por conta, o que nos move é o quê? Os nossos amores. E se nós estamos aprendendo a amar por meio de ritmos e liturgias do dia a dia, todo momento,
Então nós estamos sendo conduzidos por aquilo que nós nem ao menos temos consciência. Por isso, o corpo de Cristo é aquela comunidade ímpar de prática, cujos membros confessam o fato de que nem sempre amam aquilo que acham ou dizem amar. A gente diz, sim, nós somos uma comunidade que diz que ama a Jesus Cristo. E ama. Ainda que não um amor perfeito, ainda que não um amor totalmente puro, tá? Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo amam a Jesus Cristo. Mas o nosso amor não é perfeito, o nosso amor não é totalmente puro, o amor de Deus é, o nosso não é. E nós então, eu acho a descrição que o autor faz no livro bem interessante, porque nós somos a comunidade que reconhecemos e confessamos o fato de que nem sempre nós amamos aquilo que nós dizemos amar, porque o nosso coração muitas vezes deseja outras coisas acima e além do próprio Senhor. E é isso que consiste idolatria, e por isso que idolatria para nós é um tema tão importante. Porque a idolatria mostra de fato o que o nosso coração anseia acima de tudo. Ah, mas idolatria não tem a ver com adoração? Sim, porque nós adoramos aquilo que nós amamos. A melhor forma de adoração é o amor. Por isso que a Bíblia fala que o resumo de toda a lei não é nem adoração, mas é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque ao amar a Deus acima de todas as coisas, nós estamos o adorando acima de todas as coisas. Então nós precisamos reconhecer que os nossos desejos e inclinações superam as nossas maiores intenções. Às vezes a nossa maior intenção de fato é adorar a Deus, mas aquilo que as nossas práticas e liturgias nos levam a amar, muitas vezes não é o próprio Deus. E por isso que a gente tem enfatizado que a importância do culto, por exemplo, como uma dessas práticas cristãs, é uma das coisas mais importantes na vida cristã para modelar o nosso coração e para, de uma forma clara e reparadora, enfrentar essa tensão entre aquilo que nós dizemos amar e aquilo que de fato nosso coração mais anseia, mais deseja. E então, ele vai enfatizar ainda mais agora, no capítulo, a importância dessa consciência de que os nossos amores são inconscientes. Ou seja, que nós não paramos o tempo todo para pensar neles ou sobre eles. Então, uma breve recapitulação, né? Nós já vimos que o amor é um hábito. Isso significa que o nosso amor é como uma segunda natureza que nos leva a fazer coisas sem que eu tenha que pensar a respeito. Inclusive, nós já falamos, quando falamos sobre virtudes, que virtudes são comportamentos repetidos muitas vezes que eu não preciso pensar sobre eles. Então, alguém que é generosa, uma pessoa que tem a virtude da generosidade, se ela tem que pensar sobre agir generosamente, ela já não é mais generosa. A generosidade, como uma virtude, ela é expressa quando a pessoa age como uma segunda natureza, sem ter que pensar, e já age daquele modo. É uma pessoa amorosa, uma pessoa perdoadora, uma pessoa mansa, seja lá qual for a virtude, ela só é virtude no momento que esse comportamento passa a ser uma segunda natureza. Você age de maneira automática em relação àquilo. Você já repetiu tantas vezes que agora seu corpo funciona de maneira automática. Agora você alcançou aquela virtude. Então, o amor é como uma segunda natureza. Ele nos direciona, ele nos estimula, ele nos move em direção a alguma coisa. Muitas vezes não, na maioria das vezes, de maneira inconsciente, como por exemplo a gente pisca, como por exemplo a gente está respirando agora, a gente não está pensando para fazer essas coisas. Muito embora se a gente não respirar a gente morra, mas uma das coisas mais importantes que a gente faz é respirar e a gente não pensa para fazer isso. A gente respira mesmo dormindo. Então isso também significa que o nosso amor, além de ele nos direcionar, além de ele nos estimular, além de ele nos colocar em movimento em direção a alguma coisa, o nosso amor obtém direcionamento também. Então,
olha o que eu estou tentando mostrar para vocês, o que o autor está tentando mostrar. Está dizendo, o nosso amor é o combustível que nos leva, que nos põe em movimento em direção a alguma visão de reino, algum lugar, uma visão da boa vida. Só que ao mesmo tempo, o nosso amor, ele é direcionado também, ele é orientado. Então, tanto o nosso amor nos move, quanto o nosso amor é movido. Porque ao longo do dia, ao longo dos tempos, nós estamos imersos em práticas e rituais, que é aquilo que a gente tem chamado de liturgias, que modificam e afetam e treinam o nosso coração de um modo visceral. Portanto, assim como os hábitos são inconscientes, tá? Quando você vai escovar o dente lá todo dia de manhã, se você colocar uma filmadora, você vai perceber uma coisa incrível. Quando você for se enxugar depois do banho, você vai perceber uma coisa incrível. Você faz os mesmos movimentos todo santo dia. Pode colocar lá, filma você escovando o dente. Você vai começar pelo mesmo lado, você vai fazer a mesma quantidade de movimentos, você vai fazer no mesmo tempo, porque seu corpo, ele é automático, Deus nos fez assim. A gente tende a criar esses mecanismos de facilitar a vida, de entrar no modo automático. Se a gente tivesse que pensar toda vez na hora de escovar o dente, o porquê que a gente começa de um lado, quanto tempo a gente passa a escova de um jeito ou na toalha, a gente gastaria muita mais energia do que a gente gasta. Muito mais. O nosso corpo está treinado a gente fazer coisas no automático para que a gente consiga desenvolver em outras áreas. Para que a gente tenha que levar o nosso pensamento consciente para outras áreas. Então nós funcionamos assim. Tá? Então os hábitos que nós temos durante o dia, eles são inconscientes. Né? Por isso que é um hábito. Se tivesse que pensar para fazer, já não seria um hábito. E isso vale para o processo de habituação também. Então, se os nossos hábitos não são conscientes, o processo de algo se tornar um hábito também, muitas vezes, é inconsciente e velado. Ou seja, se nós somos controlados pelo que nós temos de hábito, e os nossos hábitos são formados de maneira inconsciente, então pode ser que nós nem tenhamos consciência de quais são os nossos hábitos e nem de como eles vieram a se tornar hábitos. Eu estou tentando mostrar porque a gente vai chegar numa conclusão da importância disso aqui. Então isso é especialmente verdadeiro quando não reconhecemos as práticas culturais como se fossem liturgias. Quando nós deixamos de perceber que não são apenas as coisas que fazemos, mas que todas essas coisas também fazem algo em nós. E alguns, né, espero que depois dessas aulas a gente não faça mais isso, mas a gente costuma ou costumava a dizer, eu penso, então eu faço. Eu pondero, logo eu faço. O problema que esse livro vai mostrar é que essa visão ela é bastante atrofiada sobre o que é a pessoa humana, que gera uma compreensão simplista e uma abordagem também reducionista do que é, por exemplo, o discipulado. É uma abordagem que involuntariamente superestima a influência do pensamento, a influência da ponderação nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. E tende a ignorar também frases como essa, penso, logo faço, e subestimar a força de todos os tipos de processos que são inconscientes, ou seja, que você não pondera, que você não para pensar, porque você não tem tempo, porque seu organismo não funciona assim, a gente não para pensar sobre todas as coisas que a gente faz. E a gente vai ver daqui a pouco uma questão de porcentagem aqui, tá bom? Que é bem interessante. Mas, ou seja, a gente minimiza a importância do subconsciente como uma ferramenta poderosíssima na nossa orientação da vida. De forma resumida, então, esse tipo de frase, eu penso, eu pondero, logo eu faço, despreza o poder formador do hábito. A verdade é que, de modo geral, nós nos conduzimos no mundo por meio de intuições que são, na maior parte das vezes, desapercebidas por nós.
um tipo de conhecimento que carregamos nos nossos ossos que a gente não tem percepção de que é isso que está nos conduzindo. E aí ele diz, né, como seres amantes, o nosso principal direcionamento ele é visceral e não cerebral. Embora a gente ache que a gente está tomando decisões conscientes o tempo todo, ele vai mostrar uma porcentagem daqui a pouco que mostra que é exatamente o contrário. E aí ele fala que nos últimos anos da psicologia, muitos reconhecem de maneira impressionantemente a influência geral desses comportamentos não conscientes, essas formas automáticas que o ser humano tem de se mover pelo mundo. E aí ele mostra que isso, na verdade, já é uma coisa que tem sido trabalhado já há muito tempo, com pessoas até não cristãs, como, por exemplo, o filósofo Aristóteles já vinha falando isso já no século IV a.C., ou, por exemplo, um grande teólogo como São Tomás de Aquino, que também enfatizou a mesma coisa. Só que só agora parece que a gente começou a dar atenção para esse fato tão importante. E ele cita um autor chamado Wilson, que ele enfatiza especialmente a nossa deficiência em reconhecer a amplitude da influência que o inconsciente tem sobre o nosso comportamento. Aí eu vou abrir aspas, eu vou citar aqui a citação aqui desse autor chamado Wilson, que por sua vez está citando Freud, que é um dos pais da psicologia. Ele diz assim, abre aspas, quando Freud diz que a consciência é só a ponta do iceberg mental, vocês lembram que é um iceberg, né? Iceberg é aquele negócio gigantesco de gelo que a maior parte dele está debaixo da superfície. Aí que a gente só enxerga o topo dele. Por maior que seja, você sempre vai pensar, tem mais coisa debaixo da superfície do que acima. Então ele está dizendo, Freud, né, que a consciência é a ponta do iceberg mental. E o Wilson, que está citando Freud, está dizendo, e nem Freud chegou perto da verdade. Está dizendo que Freud, na verdade, nem descobriu o quanto que o inconsciente ele é maior do que aquilo que ele pensava. Ele está dizendo, e na verdade, ele diz, para Freud ter acertado, ele devia dizer que o consciente é um pedaço de bola de neve no topo do iceberg. Um pedacinho que fica no pico do iceberg de neve, de floco de neve, ele diz, isso é o consciente. A mente opera com maior eficiência, relegando uma boa parte do raciocínio sofisticado e de alto nível para o inconsciente. Assim como um avião intercontinental é capaz de voar no piloto automático, diz Wilson, com pouco ou nenhuma intervenção do piloto humano, consciente, o inconsciente adaptativo faz um excelente trabalho de avaliar o mundo, nos alertar dos perigos, definir metas, tomar iniciativas de uma forma sofisticada e eficiente. Está dizendo, a nossa capacidade inconsciente de fazer essas coisas é impressionante. Meus irmãos, a gente precisa reconhecer que se nós funcionamos assim não porque estamos funcionando de maneira errada, porque Deus nos criou para funcionar assim. Não é nenhum problema funcionar assim, e funcionar assim não aponta para que nós sejamos robôs. Não é essa a ideia. Nós somos movimentados em nosso inconsciente por aquilo que nós amamos, e isso não é em detrimento, ou não é uma coisa que atesta a nossa falta de qualidade. Porque qual seria a diferença entre sermos controlados por aquilo que nós sabemos e aquilo que nós amamos? Por que sermos movidos porque nós amamos nos faz menos ser humanos? Não existe isso. Então, Deus nos fez dessa forma, e com essa forma devemos aprender a honrá-lo e amá-lo. Não é que nós somos robôs. Embora nós funcionamos boa parte no automático, não é um automático que é feito por meio de programação, pelo menos não como os robôs funcionam, mas uma programação que leva em consideração os nossos amores, que é aquilo que um robô não tem.
O que nos move em nosso inconsciente são os nossos amores. E é justamente isso que nos diferencia de um robô que já hoje em dia já tem muito mais capacidade que muito ser humano. E aí, a certa altura, Wilson calcula, e agora vem a parte interessante da aula, que somente cerca de 5%, segundo os seus cálculos, do que nós fazemos em um dado dia é resultado de escolhas conscientes e ponderadas por nós. Agora, preste atenção nisso. Se de fato, apenas 5% do nosso dia representa tomadas de decisões conscientes, ponderadas, pensa que 95% da nossa vida é controlada por ações não conscientes. 95% do que você talvez conquistou, ou do que você desfruta ou sofre hoje, o meu ponto é, você chegou aqui de maneira inconsciente. Porque 95% nós estamos onde estamos inconscientemente. Agora, por que eu acho que isso é muito louco? Porque a gente está acostumado a pensar que a gente está onde está porque a gente tomou cada mini decisão ponderada, consciente, fazendo com que a gente estivesse aqui hoje. Onde a gente está profissionalmente hoje. Onde a gente está familiarmente hoje. Religiosamente hoje. A gente tinha essa impressão de que nós estamos onde estamos porque paramos para avaliar cada mini decisão que nos levou até aqui. E eu sou super a favor dessa tese de que, na verdade, não é isso que acontece. Nós somos direcionados por nossos amores, que nos direcionam de maneira inconsciente, subconsciente. Isso representa, se não 95%, a maior parte esmagadora das nossas decisões. Consciente? Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou conhecendo a palavra de Deus. Eu estou conhecendo o meu inconsciente ou o meu consciente? Não. Consciente, porque... Consciente. Não é? O conhecimento é consciente. É isso? Consciente. Mas a importância do conhecimento, tá? Porque a gente não está querendo desprezar o conhecimento, certo? Então, a importância do conhecimento. O meu inconsciente, ele usa, sim, o meu conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Não qualquer conhecimento. É o conhecimento visceral. É aquele tipo de conhecimento que, por exemplo, o autor do Salmo 119 fala. Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é na minha mente. Não é eu apenas decorei e memorizei a palavra de Deus e agora então quer dizer que tudo que eu for fazer, eu vou fazer com a palavra de Deus decorada. Os fariseus decoravam o Antigo Testamento. Percebe? Não é o conhecimento que você só joga para dentro e de repente ele automaticamente está mudando o seu comportamento. Não, é quando o conhecimento ele passa a ser quem você é. É quando as coisas que você joga para dentro, elas fazem morada no seu coração. É isso que o Salmo 119 está falando. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É quando o conhecimento ele vira mais do que dados na sua mente, mas ele fazer parte da maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida. Para conectar os dois temas que a gente trabalhou, né? Primeiro a gente viu cosmovisão, aí depois a gente falou sobre perdão, agora a gente está vendo sobre o poder formador dos hábitos. Ou seja, quando o conhecimento faz parte da maneira como a gente enxerga e avalia o mundo e a vida e a nós mesmos, aí sim, a nossa tomada de decisão inconsciente está se apropriando e beneficiando do conhecimento que uma vez a gente colocou para dentro.
Mas não é qualquer conhecimento, esse é o meu ponto. Não basta dizer que você sabe da Bíblia. Não basta. Nesse sentido, não basta você ler a Bíblia. Não basta. Muitas pessoas que se dizem crentes leem mais a Bíblia do que alguns crentes. Ou muitas pessoas que nem se dizem crentes já leram a Bíblia mais do que alguns crentes. E isso não significa nada. Nada. A pessoa não está tomando decisões mais santas por conta disso. Não estou menosprezando o conhecimento bíblico. Na verdade, pelo contrário. Se nem o conhecimento bíblico você tem, as suas chances minimizam infinitamente mais de você estar tomando decisões inconscientes baseadas na Escritura, porque nem conscientemente você as conhece, entendeu? Se é possível, o meu ponto é, se é possível conhecer as Escrituras e ainda assim estar tomando decisões inconscientes, que é a maior parte das suas decisões, de maneira a ir contra as Escrituras, mesmo as conhecendo, o meu ponto é, não conhecendo então, suas chances diminuem ou são anuladas. Entendeu? Então o ponto não é menosprezar o conhecimento, é colocar o conhecimento no lugar dele, mostrando que ele tem um certo papel, sim, na formação dos nossos amores, quando aqueles conhecimentos viram parte da nossa cosmovisão, quando eles nos afetam a maneira de enxergar o mundo e a vida, ok? Isso tem influência, sim, mas que os nossos amores, que podem até ser influenciados pelo nosso conhecimento, por isso que a gente fala aqui, por isso que eu enfatizo tanto o Evangelho. O que é o Evangelho no final das contas? O Evangelho não é uma notícia. O Evangelho é uma informação, ok? O Evangelho, a gente já viu isso lá em outras aulas quando a gente estuda a Igreja Centrada, que o Evangelho não é uma coisa que você vive, embora alguns dizem, tem que viver o Evangelho. O Evangelho é uma notícia que se recebe, ou que se proclama. A própria palavra, originalmente, Evangelho, é aquilo que é anunciado. Uma boa nova anunciada. Então o Evangelho tem, por natureza, ele é um conhecimento de dado, histórico. Só que comunicar o Evangelho simplesmente pode não fazer diferença nenhuma. Mas na medida que eu ouço a história do Evangelho repetidas vezes e vou internalizando essa verdade, na medida que eu medito nessa verdade do Evangelho, na medida que eu internalizo, na medida que eu me coloco na história do Evangelho, na medida que eu percebo que eu sou o pecador miserável sobre o que a história do Evangelho conta, na medida que eu percebo qual é o meu lugar na narrativa do Evangelho, como aquele que, por causa de quem Jesus Cristo padeceu sofrimentos eternos naquela cruz, na medida que eu percebo que existe um ser que me ama como Ele me ama, e eu consigo desfrutar desse amor, é com que faz com que eu tome decisões depois, ainda que de maneira inconsciente, mas por conta da minha internalização do Evangelho. É mais ou menos assim. Vamos supor que você foi muito pobre a vida inteira. E aí, de repente eu chego para você e te conto uma notícia. Olha, você ganhou na loteria. Você nem jogava e você ganhou. Tá bom? Você ganhou, agora você está milionário, bilionário. Você passou a vida inteira sendo muito pobre. De repente alguém te deu uma notícia. Se você não internalizar essa notícia, se você não acreditar no fundo do seu coração que essa notícia é verdadeira, você pode estar morando na rua e você pode estar passando fome, mesmo tendo uma conta bancária maior do que todas as pessoas ao seu redor. É isso que um cristão vive toda vez que nós, por exemplo, andamos ansiosos. Nós temos uma história do Evangelho
que, se profundamente internalizada em nós, se nós soubéssemos realmente e acreditássemos no fundo do nosso coração quem Deus é, o quanto Ele nos ama e o que Ele já fez ou fará em nosso benefício, a gente jamais andaria ansioso. O ponto é, nós temos um conhecimento, mas o quanto ele é internalizado e o quanto ele afeta o nosso coração e os nossos amores, é isso que dita a maneira como a gente vai responder segundo esse conhecimento ou na proporção que esse conhecimento exige de nós. É que eu não acredito que, por exemplo, as abelhas ou as formigas, elas sejam direcionadas como nós somos direcionados. Porque eles não são direcionados pelos seus amores, né? Porque só o ser humano foi criado à imagem e semelhança. Então, a ideia de que o ser humano é um animal litúrgico, que ele é conduzido pelos seus amores, é o que de fato uma das coisas que de fato nos diferencia dos animais. Nós não somos direcionados por um instinto animal nesse sentido. Não, nós somos direcionados por aquilo que nós amamos. Então, a gente pode até fazer essa comparação, no sentido de que os animais não estão ponderando para fazer boa parte do que eles fazem. Eu acho que boa parte não, acho que nada do que eles fazem deve ser ponderado. Mas o ser humano, embora ele tenha a sua capacidade intelectiva diferente dos animais, alguns tentam aproximar muito, né, a capacidade intelectual do animal do ser humano, mas a gente sabe que, e acho que até a pessoa que faz essa aproximação sabe que, na verdade, a gente é uma diferença gigantesca, né? Mas o ponto é, ainda assim, ainda que nós tenhamos toda essa capacidade intelectual, que pode sim afetar o nosso inconsciente, o nosso consciente, ele desfruta do nosso pensamento racional, feito previamente, né? Mas é muito maior do que ele. Então, eu acho que dá para fazer a comparação, mas os animais não aprendem a amar. Eles não têm amor, porque eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Grande parte do que nos diferencia é essa questão dos nossos amores. Então, eu acho que dá para comparar no sentido de que eles são movidos não intelectualmente, e que a gente é mais movido não intelectualmente do que a gente pensa. Uhum. Ele pegou para ele. Tudo aquilo era Consciente. Aí depois que ele falou, aí ele já tinha dentro dele um consciente dele de amor e Cristo. Porque ele já estava lendo as escrituras. Tinha ido em Jerusalém que não sentiu. É isso? Aí ele falou com ele, depois que ele desceu, foi batizado e saiu cheio de júbilo. Então ali houve a conversão dele. Isso. Então, sim. Então seria mais ou menos isso. Aí seria o conhecimento racional dele como consciente, quando ele falou com ele. Sim. Depois do amor dele já no conhecimento. Exatamente. A gente aprende do Evangelho de maneira consciente, não só consciente, mas também consciente, porque o Evangelho é uma notícia que se é pregada. Mas, enquanto o Espírito não traz um coração, tira o coração de pedra e dá um coração de carne, disposto a amar o Senhor, aquilo era só notícia. Só notícia. Mas enquanto eu não sou convencido de que eu era pobre, agora sou rico, enquanto isso não modifica a minha maneira de enxergar a mim mesmo e a vida, que só o Espírito pode fazer, nada acontece. E outra, até na mudança de comportamento, até no processo de santificação.
A gente não aprende, por exemplo, a orar só lendo a Bíblia, que é a parte racional, é a parte consciente. Nós aprendemos por meio de prática. Da mesma maneira, como eu já disse, nós não aprendemos escalas no piano, ou no violão, ou qualquer instrumento, estudando teoria musical. A teoria musical ela vai ser importante para você entender quais são as regras, para você quando você for começar a praticar a escala, por exemplo, você saber por que você toca uma tecla e não outra, como uma tecla chama. A teoria musical ela é importante, mas estude a vida inteira a teoria musical e sente na frente de um piano e você vai ver o que vai sair. Nada. Vai sair nada. Da mesma maneira, você estudar a Bíblia inteira, a vida inteira, como os religiosos da época de Jesus fizeram, não os adiantou em nada. Jesus falou, vocês acham que conhecem as Escrituras, vocês nem conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem. Vocês decoraram, mas não conhecem. Porque é esse conhecimento prático que a gente está falando aqui. Que é o que de fato tanto nos move, quanto nós aprendemos a amar por conta desses movimentos que praticamos. É como se o ponto desse capítulo aqui é falar: nós estamos fazendo escalas em um instrumento que a gente nem sabe, nem tem consciência de que instrumento é e de como isso tem afetado aquilo que nós amamos. Esse é o ponto do capítulo. Resumindo, é isso. Hábitos são eu fazer uma escala no instrumento. Eu saber quais notas tocar no instrumento para sair um som harmônico, uma música decente. Ok. O ponto do capítulo é, nós somos movidos por esses hábitos, mas nós aprendemos esses hábitos sem perceber que estamos aprendendo. E é por isso que esse capítulo é importante. Ele está tentando demonstrar a importância, a gente vê isso, e a gente está preparado para analisar as nossas rotinas, hábitos e liturgias, porque elas são muito importantes. Se 95% da nossa vida tem sido decidida por meio de coisas inconscientes, e se o nosso inconsciente tem sido formado de maneira inconsciente, o ponto dele é, nós precisamos estar conscientes do que tem formado o nosso inconsciente. Nós precisamos estar conscientes do que tem formado os nossos amores. Porque só quando a gente fizer isso, é que a gente vai ter, entre aspas, mais controle de como a nossa vida está sendo direcionada. Porque do contrário, a gente está aprendendo a amar no automático, e aquilo que a gente aprende a amar no automático, que por vez faz parte do nosso inconsciente, está conduzindo 95% da nossa vida. Um exemplo prático que o senhor está falando, todos aqui assistiram aquele filme Karate Kid, né? Que o senhor Miyagi faz ele formar os todos, né? Depois ele manda ele encerar, manda pintar, e aí ele consegue se defender em cima do que ele aprendeu inconscientemente, não estava nem sabendo o que estava fazendo. Sim. E quando foi usar, buscou no inconsciente e aplicou na... Perfeito. Ele vai, tira casaco, põe casaco, né? Esse é o 2, mas o 1 ele reforma isso tudo, né? Ah, eu lembro do 2, então. O 1 ele reforma, ele insere, depois ele aplica na luta. Realmente, um bom exemplo. Ele nem estava consciente que ele estava aprendendo a lutar, mas estava aprendendo a lutar, né? Assim como a gente está aprendendo a amar uma série de coisas que a gente nem está consciente de que está aprendendo a amar, e que isso depois vai nos conduzir sem que a gente talvez até perceba isso. Ou perceba, mas não encontre a raiz do problema. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Não, eu não sou assim, eu não sei por que eu falei isso, eu não sei por que... você não sabe. Mas tem uma razão para você ter agido assim. Por você ter agido de maneira não consciente. Talvez o seu 5% consciente, você queria ter feito outra coisa, mas o seu coração é movido por aquilo que você ama, e o ponto do capítulo é, muitas vezes você ama aquilo que não acha que ama.
Aquilo que você mais deseja não é o que de fato você deseja de fato. O que você pensa sobre o que você mais deseja, né? Então, o restante das nossas ações e comportamentos é administrado debaixo da superfície, por todos os tipos de forma aprendidas, mas inconscientes. Os psicólogos se referem a isso como automatismos, como correspondente daquilo que Aristóteles chamou de segunda natureza. Porque trata-se de modos de nos movermos pelo mundo sem que precisemos pensar a respeito. Então, o uso de automatismo não visa nos reduzir a máquinas ou robôs. A intenção é descrever como adquirimos formas de navegarmos pelo mundo que, por assim dizer, passam a fazer parte de nós mesmos. E aí, um outro exemplo interessante é a ideia de como aprendemos a dirigir. No começo, a gente tem que pensar em cada coisa. Na hora de trocar marcha, olhar o retrovisor e um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil no começo. Mas depois, se você dirige há um tempo, você já, com certeza, passou por uma situação em que você estava com alguma coisa na cabeça e você foi de um ponto A ao ponto B sem, principalmente, né, se você conhece o caminho, sem nem pensar sobre. É por isso que, por exemplo, a gente tem dificuldade quando a gente está indo para um lugar que a gente não está acostumado, mas em parte do caminho a gente pega um trajeto que a gente está habituado a fazer. O que geralmente acontece nessa situação? Você está acostumado a pegar um caminho para ir para o trabalho todo dia. Aí num sábado, você vai para um outro lugar, mas parte desse caminho você pega o caminho do trabalho. Quando você vê, você já está chegando no trabalho. Tirou o olho do Waze e já está indo para o mesmo lugar. Seu corpo já entrou no automático. Mas como que isso é possível se antes você tinha que pensar tanto para trocar marcha, olhar no retrovisor, olhar o mapa, fazer tudo ao mesmo tempo? Hoje em dia você consegue ir até para um lugar sem perceber que está indo. Você só percebe depois que chegou. Como isso é possível? Porque o nosso corpo está programado para esse tipo de coisa. E isso não é necessariamente ruim, meus irmãos. A gente às vezes está falando de um jeito como se fosse ruim, mas isso é uma bênção de Deus. Pode ser. Se o nosso coração está sendo formado pelas liturgias divinas, a gente está sendo direcionado 95% do tempo por um amor ao Senhor. E isso é ótimo que seja feito no automático. Só que, da mesma maneira que isso pode ser ótimo, isso pode destruir a nossa vida. Porque a gente pode estar sendo direcionado por amores concorrentes a Deus. Então, o tipo de operação que são delegadas ao inconsciente, que faz todo tipo de coisa, definir meta, avaliar uma situação, tomar iniciativa, são aquilo que o autor do livro chama de manobras do coração. Manobras automáticas do coração. Portanto, ele conclui, o seu caráter e a rede de inclinações que você adquiriu, ou seja, os seus vícios e as suas virtudes, os seus automatismos, induzem você a agir de determinada forma, de maneira automática. Seu amor ou desejo, voltado para uma visão da boa vida, voltado para uma ideia de futuro, voltado para aquilo que é o sentido de todas as coisas, produz um amplo efeito no nosso nível inconsciente. Mas o ponto é, nós podemos escolher adquirir alguns automatismos. Da mesma maneira que alguém aprende escala no piano, porque escolheu repetir aquela escala muitas e muitas vezes até aquilo virar automático, nós também podemos escolher termos uma percepção consciente de quais são essas escalas que a gente tem feito e que, por sua vez, tem formado os nossos amores. E é isso que ele nos convida a fazer aqui. Esse capítulo é basicamente um capítulo convite. O modo como escolhemos gravar coisas em nosso inconsciente é exatamente aquilo que nós escolhemos praticar. É as liturgias que nós escolhemos fazer parte. São os ritmos de vida que nós escolhemos adquirir.
Isso tem que ser, segundo o que ele está dizendo, feito de maneira coerente com aquilo que nós desejamos amar. Se nós desejamos amar a Deus, então quais são as liturgias, os ritmos de vida que Deus nos coloca, que se repetidos suficientemente, nós aprenderemos a amá-lo como deveremos, ou deveríamos. Qualquer pessoa que consiga lembrar-se de quando aprendeu a tocar piano ou digitar, recordará ter escolhido dedicar-se a uma prática por inúmeras vezes para que aquilo se tornasse um hábito. É assim que funciona nesses hábitos e liturgias espirituais. Nós tomamos decisões para repetirmos essas coisas muitas e muitas vezes, ainda que de maneira muito mecânica, mas para que em algum momento isso vire automático, que em algum momento isso vire uma virtude, em algum momento isso vire a segunda natureza, em algum momento isso reflita no meu amor pelo Senhor. Agora, embora possamos nos dedicar conscientemente a fazer essas coisas de maneira a aprender a amar, o ponto do capítulo é mostrar que nós podemos adquirir automatismo sem intenção. Então eu posso, de fato, acho que dificilmente alguém aprende escala no piano sem intenção. Mas existe uma série de outras coisas que nós aprendemos na vida sem intenção, sem a gente estar consciente de que a gente está aprendendo alguma coisa. Por exemplo, no trânsito, quando eu aprendo por meio da imitação em primeiro lugar, e depois de uma repetição, a toda vez agir de determinada forma quando alguém me fecha no trânsito, isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer sem ter consciência disso. E essas práticas são formadoras dos nossos amores. Podemos então ter em ação todos os tipos de automatismos que não escolhemos e dos quais não temos consciência, mas que ainda assim ocorrem porque estamos regularmente imersos em ambientes carregados de tais rituais de formação. Então, existimos em ambientes carregados de rituais de formação dos nossos amores, e o que esse livro, de uma forma geral, nos convida a fazer é estarmos conscientes dessas coisas. E depois ele vai, de maneira mais prática, nos mostrar quais são alguns desses ambientes formativos e nos convida a fazermos nós mesmos esses exercícios, é o que nós também faremos. Agora, por último, antes de encerrarmos, pense nas implicações disso em relação a que nós amamos. Se você pensa em práticas que moldam o amor como liturgias, isso significa que você pode estar adorando outros deuses sem nem ao menos saber disso. Isso porque tais liturgias culturais não são apenas eventos isolados dos quais nós participamos sem perceber. A importância dessas coisas que nós fazemos é que são práticas formadoras que estão fazendo algo em nosso coração. E de forma inconsciente, mas de maneira muito eficaz, harmonizam o nosso coração com os cânticos da Babilônia. Lembra lá de Salmo 137? Tem coisas que têm harmonizado o nosso coração com os cânticos da Babilônia e não com os cânticos de Sião. E essas coisas têm acontecido em nosso coração sem que ao menos percebamos que o nosso coração tem sido mais harmonizado pelos cânticos da Babilônia do que com os cânticos de Sião. Algumas práticas culturais, de fato, treinarão nossos amores, automatizando um tipo de orientação para o mundo que vai se infiltrando em nosso ser sem que percebemos. Como eu já citei aqui, algumas aulas atrás, a música dos Racionais. Aquela banda de rap que o cara falava dos filhos de rico que estavam ouvindo as suas músicas e ele estava entrando pelo rádio da casa do rico, tomando o coração do filho dele sem ele perceber. Por essa razão, você não pode amar aquilo que pensa amar. Você pode não amar aquilo que você pensa amar. É possível que você não ame aquilo que a bola de neve de raciocínio na ponta do iceberg diz que você ama. Talvez
a pontinha de bola de neve na ponta do iceberg e está dizendo que você ama uma coisa e todo o iceberg embaixo está demonstrando o contrário. Ok, irmãos, vamos encerrar, que nosso tempo já deu. Aí na aula que vem nós continuamos ainda este capítulo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, ao pensarmos conscientemente sobre a maneira como o ser humano funciona, nós nos preocupamos e nós agradecemos o Senhor também. Agradecemos pela forma assombrosamente maravilhosa com a qual o Senhor nos formou. E agradecemos porque no mundo ideal nós funcionaríamos e funcionaremos muito bem por conta disso. Mas no mundo de pecado, Deus, infelizmente nós temos sido formados por amores concorrentes, por práticas e liturgias concorrentes que nem ao menos nos damos conta. E temos sido direcionados em boa parte da nossa vida por aquilo que nem ao menos nos damos consciência, por amores concorrentes. E por isso, Deus, te suplicamos que através de um exercício consciente, racional, que nós temos feito agora, mas junto com práticas, liturgias, ritmos, comportamentos repetidos por meio de imitação e por meio de prática, que os nossos amores sejam moldados, que os nossos hábitos sejam moldados, para que nós não amemos o Senhor com os 5% de decisões conscientes que temos tomado, mas que 100% das nossas decisões sejam voltadas por amor ao Senhor. Que o nosso consciente, que o nosso inconsciente seja direcionado por um amor ao Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, que não são pecados apenas conscientes, mas que são pecados inconscientes na maior parte das vezes, e que ainda assim são pecados. Porque ainda assim são movidos por um coração que deveria estar amando o Senhor. Por isso, Deus, até na nossa confissão de pecados, dá-nos uma maior clareza de que precisamos confessar aquilo que é inconsciente também. Que talvez, na verdade, seja a maior parte da nossa confissão de pecados. E que ainda assim deve ser tratado a sério. Que ainda assim deve ser tratado como digno de arrependimento. Mas ajuda-nos, Deus, a reconhecermos essas liturgias e as práticas. E ajude-nos a fazer a maior parte do nosso tempo a que sejamos imersos nas liturgias que o Senhor preparou para nós, a fim de que aprendamos a amar o Senhor de todo o nosso coração. Assim oramos em nome dele, de Jesus. Amém.